Paz do Senhor, pessoal, estamos aqui mais uma vez, tá? No AbaCast, nessa semana aí de comemoração aos 2 anos de aniversário do Projeto Aba, né? Nessa nossa semana Aba. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que já é prata da casa, né? Vocês conhecem, estão cansados de receber essas pessoas aqui, mas mesmo vindo várias vezes, pra gente é uma honra receber cada vez que eles vêm aqui. Eu tô falando do pastor CH, Amém, mais conhecido como Carlos Henrique, ou ao contrário, Carlos Henrique conhecido como CH. Se falar CH, porque se chamar Carlos Henrique, às vezes eu nem quem reconheço. Nem dá pra saber. Tô tão acostumado, cara. Amém. Mas amém, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, né? Nessa, ou boa tarde, ou boa noite, né? Bom dia, independente, né, de quando você vai estar nos assistindo, mas é sempre um prazer poder estar aqui com os irmãos aqui e poder participar desse podcast aqui. Amém. É uma honra, né? Não, obrigado. É uma honra minha receber o senhor aqui. Para quem não sabe, o pastor CH já foi radialista, né? Já foi radialista. Tem um programa na Ramá, tá? Aconteceu em Ramá no YouTube. Quando é que vocês... toda terça-feira? Toda segunda-feira, às 15h30. Estão de férias agora, vão voltar? A gente está de recesso. Agora, dia 9 de março, a gente volta a nova temporada 2025. Estamos preparando aí coisas novas, novidades. Vai ter muita coisa boa esse ano aí, nessa temporada. Então, fica o convite aí pra galera também. Que bênção pra vocês verem, ó. Não é qualquer um que tá aqui. Eu tô até meio aqui assim, o que eu vou falar? Tô meio nervoso, eu sou amador nisso daqui. Pelo amor de Mas, Deus. pastor, é um prazer. Amém, de coração, é um prazer receber um senhor aqui nesse segundo ano de aniversário. Amém. O senhor faz parte desse projeto. O senhor não é só um simples pastor, mas o senhor é um pastor amigo nosso, irmão nosso. Amém. Que se a Aba está aqui é porque também tem um dedo do senhor nisso daí. Amém. Tem uma ajuda do senhor em relação a isso daí. Então a gente é muito grato. Eu me sinto honrado também em fazer parte dessa obra, né? Sempre seremos servos, um para sempre. Né? Aleluia, para sempre seremos um. Sobre o culto de hoje, pastor, o nosso tema aí desse ano é obediência. Tá bom? Nosso texto base a gente usou 1 Samuel, acho que 15. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém. O que o senhor acha sobre esse tema aí, para essa direção de 2025? Olha, a começar eu achei muito interessante, né, a proposta do tema obediência para o ano de 2025, né, porque assim, esse assunto exige, né, que a gente se debruce sobre ele, é claro, mas é muito importante porque gera nas pessoas nessa consciência. A vida cristã, né, é obediência. Sim. E parece que isso está fora de moda, né? A gente vê assim, muitas pessoas lançando o ano da conquista, o ano da vitória, da chave profética, né? Ganhar em dobro, né? Aquela coisa toda. Tenho nada contra, mas também tenho nada a favor. Porém, a gente deveria incentivar os irmãos naquilo que é importante, né? Essencial. E eu percebo que a gente carece de referências bíblicas naquilo que realmente Deus quer para o seu povo. Há muitas coisas que nós como pessoas, muitos líderes como, né, líderes de igrejas, tem os seus alvos, os seus propósitos individuais, só que a gente precisa afinar o nosso ouvido com o que Deus quer do seu povo. Como em Apocalipse a gente vê em vários pontos ali, Deus usando aquela expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. E a gente precisa afinar o nosso ouvido com aquilo que o Espírito está falando à igreja. Deus quer restaurar o seu povo nesses últimos anos, né, que antecedem o arrebatamento. Deus quer aperfeiçoar a sua igreja, a sua noiva, né? E a gente precisa voltar à essência, meu irmão. A obediência aos princípios bíblicos e ao próprio Deus não é relativo, né? A obediência deve ser uma das primeiras coisas que eu comentei hoje na pregação, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que ensinar ao novo convertido, ao novo convertido, é a obediência, porque nós somos chamados a fazer discípulo, e discípulo é quem segue, né? E para seguir a gente tem que aprender a obedecer, ou seja, tem uma voz de comando, alguém que conhece a Deus, que realmente é um homem ou uma mulher de Deus, né, que tem a vida aprovada. E esse, como Paulo falou lá em 2 Timóteo 2, no versículo 2, se não me engano, ele fala o seguinte, que aquilo que a gente recebeu, né, aquilo que a gente recebeu de uma fonte confiável, a gente deve levar a pessoas idôneas que vão levar a outros a essência do Evangelho. Então a gente recebe de uma fonte boa,
verdadeira e a gente vai ensinar outros nesse caminho. Então, ensinar a obedecer, a gente vai ter que obedecer também. Verdade. Então, tem que dar o exemplo. Exatamente, porque a gente lidera pelo exemplo. Então, eu não posso querer ensinar aquilo que eu não aprendi. Mas também é algo que vai movimentar toda a igreja. Eu creio que seja uma base muito importante. Eu lembro que alguns anos atrás, lá na igreja que eu congrego, Deus nos deu algumas revelações específicas também, né? E eu lembro que um dos primeiros anos que eu comecei a pastorear a igreja, logo no primeiro dia do ano, né, Deus nos deu uma revelação do que a gente deveria trabalhar naquele ano. E o primeiro foi o amor à palavra. Nós precisávamos incentivar os irmãos a desenvolver esse amor pela palavra, seja lendo, memorizando, seja falando um com o outro. E a gente começou a incentivar a galera a pegar um bloquinho, um caderninho, anotar as referências bíblicas que eram ditas nas pregações e a gente memorizar versículos, né? Pô, a gente fazia rodas de versículos, chegava assim na rodinha, galera, ó, uma roda, uma sequência de versículos aí por minha conta. Então cada um ia falando o versículo e a referência. Então aquilo foi muito legal, trabalhamos aquilo durante todo aquele ano. No ano seguinte, Deus nos deu uma revelação sobre a questão da comunhão. Sim. Desenvolver a verdadeira comunhão, né, que não é ajuntamento, né? Reunir pessoas para lanchar, para bater papo, isso não é comunhão. A comunhão verdadeira é quando Cristo é o centro. Jesus é o centro, é o motivo. Então a gente bate um papo, a gente vai conversar sobre as coisas do Senhor, a gente vai abrir o coração, a gente vai orar um com os outros. Isso tem valor espiritual. É o poder do 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Deus está ali. Sim. Então a gente incentivou os irmãos nesse caminho de valorizar 2 ou 3 reunidos, invocando o Senhor, Deus ali, a edificação. Agora, nada contra a gente reunir a galera, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos sair. Beleza, isso não é errado. Mas eu digo valorizar a comunhão verdadeira, que é onde Deus tem o seu lugar. E no ano seguinte a gente trabalhou a questão da vida de oração, né? Desenvolver uma vida de oração diária, todos os dias, um tempo com Deus. Então nós começamos com esse tripé, a gente chama o tripé, que é o amor à palavra, a vida de comunhão e a vida devocional em oração. Em cima desse pilar, desse tripé, desses pilares, nós formamos todo um corpo que hoje a gente trabalha. Isso já é orgânico. E como os irmãos têm falado aqui sobre a questão da obediência, isso é muito importante, porque Deus vai construindo a base para que o prédio possa ser erguido, né? Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e pela revelação, né, que eu creio que Deus gerou no coração dos irmãos, e minha oração é que isso seja gerado no coração de muitos outros líderes que estejam colocando seus olhos no alvo, entendendo o que o Espírito está falando à igreja, não o que o meu coração deseja, né, como congregação, porque às vezes a gente tem alvos locais. Sim. E também não tem nada errado objetivos nisso. Pessoais às vezes acaba se confundindo ali. Exato, mas o nosso maior alvo é o céu. É o Cristo. Levar pessoas, irmos e levarmos pessoas para o céu. Essa é a nossa recompensa. Por quê? Porque nós vamos apresentar a Deus aqueles que Ele nos deu, né? Então, todos aqueles que são líderes, seja de célula, discipuladores, eles têm a responsabilidade, vão levar, apresentar a Deus aqueles que Deus deu, né? Então, meu irmão, a responsabilidade é grande. Porque se Deus nos dá 2, 3, a gente falha, né, nesse processo de conduzi-los ao Senhor. Imagina uma igreja, um rebanho. Exatamente. Então, o meu temor é, Senhor, eu quero ser fiel, né? Eu falei sobre ser fiel. Ser fiel é isso, é permanecer, é ser constante apesar das circunstâncias adversas. O que Deus mandou fazer? Jesus mesmo falou na parábola, disse o seguinte: bem-aventurado é o servo a qual o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Assim como ele mandou. O que Jesus mandou fazer? Então faça. Quando ele voltar, ele quer encontrar-nos fazendo o que ele nos mandou fazer. Ah, mas ninguém mais está fazendo. Não interessa. Permaneça fiel àquele que mandou você fazer e faça. Porque embora a gente esteja inserido num corpo, avaliação individual. Né? Então ele está nos avaliando. Exatamente. Ele está nos avaliando no individual. Então a minha motivação
está sendo avaliada. A minha fidelidade está sendo avaliada por Deus. Não é porque, tipo, o pastor está vendo, quando o pastor vira as costas, eu empurro com a barriga. Não, Deus está vendo. Então, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. A gente precisa lembrar a todos os irmãos que há um Deus sobre a sua igreja, que a igreja não é de homens, não é minha, não é sua, é de Cristo. E Ele está gerenciando tudo isso. E até mesmo todas essas confusões que acontecem, às vezes a gente fica meio assim, Deus está soberano sobre tudo isso, gerenciando tudo isso e retirando os aprovados do meio de tudo isso. Então, que o Senhor nos ajude. Amém. E vamos para frente. Amém. Eu queria só fazer uma observação de uma frase que o Senhor disse, que a obediência ela deve ser ensinada principalmente para um novo convertido, um novo cristão. E quando a gente para poder observar a obediência, não só a obediência, né, mas a obediência ela é o cerne do evangelho, porque tudo começou com obediência. Sim. Né? Se hoje temos acesso a Cristo foi porque Jesus obedeceu ao Pai. Amém. Em tudo. Então, eu poderia dizer que o cristianismo se resume à obediência. Claro, se resume à cruz, ao sacrifício, à redenção, ao sangue de Cristo. Mas se não fosse a obediência, nada disso teria acontecido. Exatamente. É muito forte, muito forte. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Que não buscando agradar a si mesmo, mas agradar o Pai, Amém. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, que haja em nós esse mesmo espírito, essa mesma motivação de agradar o Pai. Jesus ali diante daquela situação tão difícil na cruz, ele rogou ao Pai, Senhor, se possível, mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Deus dói. Dói. Mas é boa. Né? Então, a vontade de Deus para Jesus naquele momento era que ele morresse. Né? E às vezes a gente acha que a pessoa está se doando, está ali morrendo, sofrendo. Não, Deus não quer que você sofra. Não sei. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus para nós. Sim. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus estava falando sobre a cruz que a gente deveria levar. Quando a gente morre, quando a gente desce, quando a gente faz a vontade do Senhor, né, a gente está levando o morrer de Cristo para depois a gente se identificar com a sua ressurreição. Né? Então a gente primeiro se identifica com a sua morte e depois com a sua ressurreição. Então Amém. Não há evangelho sem cruz, não há salvação sem a gente primeiro reconhecer que há um Senhor sobre nós. Amém. Rapaz, eu vou te falar, hein? Teve a pregação lá, mas uma pregação aqui agora. Rapaz, o negócio tá sério. Amém. Pastor, foi um prazer. Amém, um prazer receber o senhor. Prazer meu. Receber a sua gig aqui. Amém. Pessoal fera aí, mandar um abraço pra todo mundo aí que participou. Amém, galera. Eu amo esse povo. Amém. A gente ama também vocês, ama a Ramá, a igreja de vocês. Amém, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Glória muito Deus, obrigado muito pela bem. palavra, obrigado por participar. Amém. Tá? Você que ficou com a gente até o final, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Curta esse vídeo, compartilhe, envie para o máximo de pessoas que você puder. Siga a nossa página no Instagram, @Projeto Aba Church, tá bom? Segue a gente lá para você poder ficar por dentro das nossas programações. Pastor, quer anunciar alguma coisa? O Instagram da sua igreja? Quero aproveitar, claro. Faz o jabá aí. Então, preste atenção aí, galera. Dia 9 de março, a partir das 15h30, a gente está retornando a nova temporada do Aconteceu em Ramá no nosso canal. A gente tem transmissões em vários canais ao vivo, né? Então você vai poder... segue aí o canal Comunidade Ramá STA Cruz no YouTube, também no Facebook e no Instagram. Então a transmissão é simultânea nesses canais, você pode nos acompanhar. Tem aí, né, as outras temporadas, né? Passou muita gente boa aí, fica gravado. Então, 9 de março, se Deus quiser, se Jesus não voltar, nova temporada do Aconteceu 2025. Amém. Gente, muito obrigado. Não deixe de seguir a gente, também seguir aí as redes sociais da Ramá de Santa Cruz da Serra. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu.